Que beleza. Eu estou aqui com o livro das invenções, que está sendo lançado, Companhia das Letras, por Marcelo Duarte. Vem pra cá. Desculpa eu não estar recebendo você em pé ali, mas você já está... Bom, por que você trouxe um monte de livro aí? Tem o tradicional que eu trago pro Derico sempre, o que dá sorte. E um era pra você, mas você já tem, eu vou ficar colando aqui. Tem essa viadagem de trazer livro? Legal, legal. É amuleto. Esse aqui é o seu, é pra dar sorte. Tem isso. Você não precisa dar entrevista. Tchau, obrigado. Obrigado, só entrega pro Derico. Vai lá, entrega pro Derico, nem precisa vir aqui. Olha só, bom, esse aqui é o terceiro, né? É o terceiro. Teve o primeiro foi o Guia dos Curiosos. Depois foi o dos esportes, né? Guia dos Curiosos Esportes. Teve um que é o Guia dos Curiosinhos também, que saiu no intervalo, que era para criança, só com curiosidade de super-heróis. E agora o livro das invenções. Curiosidade de super-heróis? Por que você não me deu esse? Deu pro Derico esse? Não, esse não. Por isso que eu acho que até agora não colou. É isso. O que tem de curioso aqui? Vamos lá, primeiro o seguinte, a história da invenção do Todd, como é que foi? A história o primeiro passo que é o curioso da invenção do Todd é que a própria Quaker, que é a empresa que tem hoje a marca aqui no Brasil, não sabia a história da invenção do produto. E de tanto insistir, eu falei assim, não, eles me mandavam a história desde que ele foi lançado no Brasil em 32. Sim. Eu falei, não, eu quero a história do produto. E ele falou, olha, a gente não tem. E de tanto insistir, aquela coisa chata, ele falou, olha, a gente consegue o telefone de um ex-presidente, que é um senhor que a gente perdeu o contato, aqui é o telefone dele, e você tenta ver se ele pelo menos sabe a história. E aí eu liguei, um senhor muito atencioso, falou, claro que eu lembro. E ele começou a contar que em Porto Rico, uma família que tinha uma plantação de cacau, teve um tufão, levou tudo embora, a família ficou muito pobre. Então um dos filhos, que era o Pedro Santiago, foi para os Estados Unidos trabalhar, lavando banheiro, trabalhando em lanchonete, até conseguir um dinheiro. E aí ele pensou em montar um negócio. E foi aí que ele pensou numa bebida de Porto Rico, que era uma bebida fortificante, chamava Rum Todd, e ele bolou um achocolatado com aqueles ingredientes. E aí ele começou a ganhar dinheiro nos Estados Unidos com o produto, e aí que depois que veio para o Brasil. O curioso nisso é que eu fiz a mesma coisa com várias empresas. E muitas empresas não sabem da história dos produtos. Não é que são dos seus. Muitos laboratórios grandes estão comprando a pomada hipoglós, por exemplo, era uma coisa era mais artesanal. E hoje é de uma multinacional. Eles me mandaram uma carta dizendo que eles não tinham mais qualquer referência à história. E eu, procurando no almanaque antigo, descobri a história de um médico espanhol que fez o produto à base do óleo de fígado de bacalhau. A mesma coisa com o biotônico Fontoura. Eu liguei para a empresa e falei assim, olha, eu consegui algumas informações, mas eu acho muito pouco ainda. Vocês podiam me mandar mais? Eles disseram, não, então faz o contrário. Você manda as que você tem, porque a gente não tem nada e muita gente escreve pedindo. Quem sabia tudo era o Dirceu Fontoura, que já faleceu, o irmão dele, que tinha falecido antes. Tinha histórias fantásticas sobre o biotônico. Agora, como é que é a história do leite em pó? O leite em pó era, na época da Guerra Civil Americana, tinha um grande problema de abastecimento do leite. Então, um americano resolveu, ele estava pensando em fazer o leite condensado, ele errou a fórmula e conseguiu o leite em pó, que deixou ele super rico. Aliás, ele queria fazer leite condensado? Queria fazer leite condensado e é o leite em pó. O livro tem muitas dessas histórias engraçadas de invenções... Invenções erradas que dão... Por exemplo, qual é a outra? O post-it, né? Aquele papelzinho amarelo que a gente cola hoje. O cientista que estava fazendo, ele queria um adesivo muito forte. Ele estava bolando um adesivo muito forte e ele conseguiu um adesivo muito fraco. E ele mandou uma mensagem para todos os funcionários da 3M, se alguém poderia ajudá-lo numa utilidade para aquele adesivo muito fraco. E um tocador de órgão, que era funcionário da 3M de uma igreja protestante, estava enfrentando na época um problema, porque ele tinha que marcar no livro as músicas que ele ia tocar durante a missa. E ele põe um papelzinho que toda hora caía. E ele queria achar uma forma de marcar aquilo. E aí ele falou, olha, eu tenho uma sugestão. E nessa brincadeira virou um produto que hoje faz um tremendo sucesso.
O Band-Aid, como é que foi inventado, você sabe? O Band-Aid é uma história engraçada, porque um recém-casado funcionário um recém-casado funcionário da Johnson Johnson tinha uma mulher a mulher queria agradá-lo demais, queria toda hora cozinhar, fazer os pratos que queria e se aventurava na cozinha sem a menor experiência. E ela sempre se cortava, se queimava, e ela não conseguia depois pôr o curativo sozinha. Então, antes de sair de casa todo dia, ele já deixava os curativos quase prontos, que era só para ela aplicar. E aí ele comentou isso na Johnson Johnson, e as pessoas começaram, bom, mas traz isso para a gente ver, e começaram a desenvolver o produto, e fez um tremendo sucesso. Ele até foi promovido, ele virou vice-presidente, que foi uma glória para a mulher dele, que não precisou mais fazer o jantar. Ele morreu a 7ª maior fortuna dos Estados Unidos, esse sujeito. Agora, eu sabia uma outra coisa também, que ele trabalhava na seção de embalagem, de gás e de esparadrapo. Daí que durante ele teve 15 anos, vendo aquele troço. Aí tem a história da mulher, que começou a deixar aí, teve a ideiazinha. Muita invenção é disso da necessidade do dia a dia. Uma história que eu acho muito curiosa quando eu comecei esse livro é dividido em 2 partes. Tem os produtos de forma genérica e depois as marcas famosas. Para fazer o marcas famosas, eu fiz um passeio no supermercado para tentar anotar coisas para... Assim, em vez de ir com uma lista para o supermercado, eu voltei com uma lista do supermercado. Era diferente. E todo livro de invenção fala muito da história da Coca-Cola. E dessa vez eu queria a história da Fanta. Falei, não, história da Fanta eu nunca li em lugar nenhum. Isso é uma história curiosa. É muito curiosa. É curioso. Crush você não pensou, né? Eu tentei, mas eu não consegui a Crush. Grapete também não? Não, parei na Fanta por enquanto. Mas é bom a Fanta. Conta da Fanta. Da Fanta também foi uma questão de necessidade, porque durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos pararam de mandar o xarope de Coca-Cola para a fábrica na Alemanha. Simplesmente pararam. E eles estavam com tudo pronto, o equipamento lá novinho, tudo funcionando, e não tinham xarope para fazer o refrigerante. Então resolveram pegar as frutas que tivessem disponíveis para fazer um refrigerante. E os funcionários resolveram batizar o refrigerante de Fantastic, que é uma palavra com um som meio Fantastic. E aí virou? E depois cortaram para Fanta. Quando acabou a guerra, a fábrica da Coca-Cola na Itália resolveu fazer um refrigerante à base de fruta. E aí todo mundo falou, poxa, tem esse nome Fanta que é bonito, vamos aproveitar. Então foi uma invenção. Eu te confesso que eu bebi muita Fanta e não imaginava. Que fosse inventado por alemão. Você conhece uma história, não sei se tem aqui no livro, porque tem certas invenções que eu fico pasmo, que você enriquece, né? Precisa ser ocioso para pensar nessas coisas. O cara precisa estar realmente sem fazer nada ali, ocioso. Você conhece a história do açúcar em pedra, do açúcar enrolado? Não. Você sabe que ainda tem hoje, né? Açúcar, pedra, aqueles torrões de açúcar. Mas antigamente era só torrão de açúcar que se usava. Só que tinha um problema. O torrão de açúcar vinha enrolado, né? Vou pegar aqui um papelzinho. Pegava o torrão de açúcar, né? Botava aqui dentro, dobrava e servia em tudo que é bar, em tudo que é restaurante, aqueles torrõezinhos assim. Só que em 3 meses, 2, 3 meses, o torrão esfarinhava, virava o açúcar, esfarelava todo. Não tinha jeito. Então, de 3 em 3 meses tinha que trocar, toda essa batelada de açúcar que estragava. Aí um dia, um ocioso, que só pode ser um ocioso, ele desembrulhou e viu que esse negócio fechado assim não respirava bem. Aí ele abriu e deu um pique, aqui um cortezinho, fez um pique assim, no papel da parte de dentro. Dobrou o torrãozinho, botou na prateleira do armário, esperou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Aí ele foi lá, abriu e o torrão de açúcar estava inteirinho, não tinha esfarinhado. Aí ele foi e registrou isso no papel com esse corte, ou então, já para que não roubassem a ideia dele, ou com corte, ou tem uns papéis que em vez de corte, tem um furinho assim, do lado que você embrulha o torrão de açúcar. Ficou multibilionário. Muito bom. É uma história fantástica. E só o ocioso é que inventa uma coisa dessa, Disso né? de tempo, né? Que muito homem reclama de ficar esperando a mulher se trocar para sair.
E isso aí foi a base também da invenção da cola Prit, que foi outro produto que eu fui atrás. Qual é? A cola o quê? Cola Prit, aquela cola em bastão. Ah, sei. Que a empresa alemã estava querendo um produto diferente. Eles trabalhavam com cola, queriam fazer um produto diferente. E todo mundo foi para casa com essa ideia. E o executivo ia para o teatro e a mulher falou: um minutinho que eu vou me trocar. E ele lá esperando e pensando no produto, olhando para ela, esperando o produto. Aí ela chegou e falou, e ele, vamos? E ela falou, um minutinho só falta pôr o batom. Quando ela virou o batom, ele falou, descobriu. Parece que eles nem foram pro teatro no dia. Ele já foi querendo correr Do negócio do virar o batom. Quem inventou a pizza? Bom, aí os egípcios começaram a misturar água com farinha para fazer aquela massa parecida com a pizza. Embora foram os italianos que começaram Mas quer dizer, antes do italiano já tinha pizza. Dos tempos dos egípcios eles já faziam a massa. A massa da pizza. A massa da pizza. E outra coisa que eu estou vendo aqui, cueca à prova de balas? Alguém inventou cueca à prova de balas? O livro tem também um pouco dessas invenções malucas. Eu fiz uma... Que seria mais adequado, cueca à prova de bolas. À prova de balas. E tem um jeito que inventou cueca à prova de balas? Isso foi uma empresa especializada em blindagem de tanque na União Soviética, inventou em 1942. Que coisa. E qual é a utilidade? Não se sabe a utilidade direito da... Hein? É evitar... Como é que... Outra coisa curiosa que tem aqui. Como é que surgiu a invenção do aperto de mão? Como é que surgiu o hábito? Isso também é uma coisa muito antiga, do tempo dos egípcios, que eles achavam que o dar a mão era dar poder à pessoa. E era uma forma também, como todo mundo andava armado, de mostrar que a pessoa estava desarmada para quando ela encontrasse outra pessoa. Olha, que interessante. Isso é muito bacana. Quer dizer que você vinha, fazia isso? E com a outra? E com a outra mão ele... Tá! Gente, eu conversei aqui com o Marcelo Duarte, que está lançando o Livro das Invenções. Deixa eu só fazer um comercial, que quando eu vim aqui o ano passado eu falei de um projeto que eu estou fazendo, que é do Guia dos Curiosos Brasil, que eu quero contar curiosidades brasileiras. Certo. E só naquela noite eu recebi 90 e-mails assim, de telespectadores seus com coisas maravilhosas. E eu continuo fazendo essa pesquisa. Que ótimo. Então o meu e-mail é curioso@ibm.net. Então hoje à noite eu espero mais uns 90, pelo menos. Curioso@ibm.net. Muito bem. Aliás, sempre lembrando, pedindo ao nosso querido quinteto, para lembrar o nosso e-mail, que é... Se você estiver de pé, De pé, sentado ou deitado na cama,